Desde crianças, ouvimos uma frase com a força de um mantra: se você se esforçar, vai vencer. Parece justo? Parece esperançoso. Parece até lógico. Afinal, em um mundo ideal, quem se dedica mais, quem acorda cedo, quem rala todos os dias, deveria ser recompensado com uma vida melhor. Só que o mundo real não funciona assim. E nunca funcionou. A ideia da meritocracia se vende como uma escada justa. Não importa de onde você veio. Se você subir degrau por degrau, vai alcançar o topo. Mas o que quase ninguém te conta é que essa escada não é a mesma para todo mundo. Algumas pessoas já nascem no último andar. Outras começam no subsolo. E muitas, mesmo correndo, nunca saem do lugar. Não por falta de talento, não por preguiça, mas porque o sistema foi desenhado para manter a maioria onde está. Pensa comigo. Quantas vezes você já viu alguém se matando de trabalhar, fazendo hora extra, se desdobrando em 2 ou 3 empregos, e ainda assim mal consegue pagar as contas? Enquanto isso, pessoas que herdaram sobrenomes e conexões garantem cargos, influência e privilégios sem precisar provar nada. A meritocracia, nesse cenário, vira uma narrativa perigosa, porque ela culpa o indivíduo pelo fracasso em um jogo onde as regras foram feitas para favorecer poucos. E pior, ela reforça a ideia de que quem não conseguiu é porque não tentou o suficiente. Isso coloca uma carga brutal em cima de quem já está lutando para sobreviver. Transforma a pobreza em culpa pessoal, não em uma falha estrutural. Como se a desigualdade fosse consequência da preguiça e não do sistema. É claro que esforço é importante. É claro que existem histórias de superação. Mas elas são exceções. Histórias que viram filmes, viram livros, viram posts motivacionais exatamente porque são raras. A regra é outra. A regra é o filho do rico, estudando nas melhores escolas desde pequeno, viajando, aprendendo idiomas, criando redes de contato. E o filho do pobre tendo que dividir livro, enfrentar transporte lotado, trabalhar desde cedo. Quando os dois chegam ao vestibular ou a uma entrevista de emprego, não estão no mesmo ponto de partida. Mas o discurso meritocrático finge que estão. E isso é uma mentira. Essa mentira é útil para quem está no topo. Porque se todos acreditarem que o sucesso vem só do esforço, ninguém vai questionar os privilégios. Ninguém vai perguntar por que algumas pessoas têm tanto e outras tão pouco. A meritocracia vira uma cortina de fumaça, esconde as desigualdades e ainda transforma quem está por baixo em culpado. Se o mérito fosse realmente o que define o sucesso, por que tanta gente talentosa continua invisível? A meritocracia não é só uma ideia bonita. Ela é uma ferramenta, um mecanismo poderoso de controle social que faz as pessoas acreditarem que o sistema é justo, mesmo quando ele é brutalmente desigual. É a lógica perfeita. Se você venceu, foi porque mereceu. Se perdeu, também. E com isso, as engrenagens continuam girando. Silenciosas, eficientes, injustas. No auge do liberalismo econômico, a meritocracia foi vendida como o ápice do progresso. A propaganda era clara. Não importava a sua origem, sua cor, seu CEP, sua família. Bastava ter talento e disposição. Grandes empresas começaram a usar esse discurso para contratar os melhores. Mas quem define quem são os melhores? Quem cria os critérios? Quem tem acesso às oportunidades que revelam esses talentos? A verdade é que as portas que se abrem para alguns já foram trancadas para outros antes, mesmo de nascerem. O mundo não é um campo de corrida onde todos largam juntos. É mais como uma escadaria íngreme, onde alguns têm elevadores e outros sobem de joelhos. E quando alguém lá do alto grita, "Foi só esforço?", o que ele está fazendo, na verdade, é ignorar toda a estrutura que o levou até ali. Esse discurso do mérito serve a uma elite que quer manter seus privilégios intactos. Porque se o povo começa a perceber que não é falta de esforço, mas sim de oportunidade, o sistema começa a balançar. Se todo mundo entender que não é você que falha, mas sim um mecanismo montado para fazer você se sentir insuficiente, a base começa a trincar. É por isso que o discurso é reforçado em tudo. Nas escolas, nos programas de TV, nos reality shows, nas palestras motivacionais. Todos dizem, você pode ser o que quiser. Mas ninguém explica que isso só vale se você nascer no lugar certo, com o nome certo,
no corpo certo, no tempo certo. E aqui entra a parte mais cruel. Quando a meritocracia falha, e ela falha o tempo todo, quem sofre é o indivíduo. Você acha que o problema é com você, que você não é bom o suficiente, que não se esforçou o bastante. Você se culpa, se cobra, se destrói tentando compensar um jogo que nunca foi justo. E o sistema agradece. A ilusão do mérito mantém todo mundo correndo atrás de algo inalcançável, como ratos em uma roda. E se você parar para pensar demais, se questionar demais, corre o risco de ser chamado de vitimista, de preguiçoso, de alguém que não quer correr atrás. Mas talvez o problema não seja correr atrás. Talvez o problema seja que, mesmo correndo, o chão continua se afastando. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te deu um estalo, ou se te deixou desconfortável, como tem que ser, já se inscreve no canal. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre meritocracia e compartilha com alguém que ainda acha que esforço é tudo. Porque às vezes tudo o que a gente precisa é enxergar a ilusão de perto para começar a quebrá-la.